Olá, gente bonita. Aqui quem fala é o tio Fazo e ora bolas. Eu sou autista e hoje eu vou falar com vocês sobre a aceitação do autismo. Mas não é uma aceitação pura e simplesmente nos métodos que vocês talvez já estejam acostumados. Mas uma aceitação, primeiramente, que começa com a gente, que é autista, depois com as pessoas mais próximas, nossa família, né, quem está ao nosso redor, e em terceiro, a sociedade. Então vamos começar conosco, né, que somos autistas. Quando a gente descobre que é autista, muitas coisas acontecem aqui dentro que a gente não espera, né? Afinal, ninguém está preparado para descobrir, depois de velho, principalmente, né, que nem meu caso, que eu sou autista, né, que você é autista. Então, acho que, se eu não me engano, há 2 anos atrás, eu escrevi um texto chamado As Três Frases, as três fases, não frases, as três fases da primavera autista. Que basicamente um resumo das fases do luto aplicado no contexto diagnóstico. O primeiro é a fase da descoberta, que você descobre que você é autista, né? E com isso vem um luto. Como assim vem um luto, tio Faso? Eu não sei enquanto a vocês que são autistas, mas em mim, quando eu finalmente aceitei que eu era autista, né? Que minha esposa me levantou a hipótese em abril de 2018 e só em setembro de 2018 que eu aceitei que eu era autista, deu uma embaralhada bem grande aqui na minha cabeça, porque por mais que eu tivesse respostas que eu finalmente havia encontrado, que isso meio que tirou a base que eu tinha erguido nesses últimos 35 anos da época, né? Que eu fui descobrir que era autista. Então, foi uma época que eu tive muita crise, né? Teve aquela negação inicial que, né? Como assim eu sou autista? Eu não pareço autista, eu não tenho cara de autista, né? Eu não sou aquele estereótipo do Rayman, né? Então, como assim, né? Como assim eu sou autista? Então, todo esse processo, eu não sei explicar de forma técnica o que aconteceu aqui dentro. Mas eu sei que houve uma desconstrução, e para essa desconstrução funcionar, eu precisei ser derrubado até o chão, né? Então eu passei pela negação, né, que eu acabei de falar, da raiva de eu só ter descoberto que era autista tão tarde e que muitas coisas poderiam, né, ter sido amenizadas. E por fim, né, por fim não, desculpa, teve a barganha, né, que foi basicamente eu tentando entender a parte boa de ser autista, né, fazer aquela balança, né, isso aqui é legal, isso aqui não é, pô, olha só, agora eu vou ter direitos que eu não tinha antes, não vou ter que esperar até ficar velhinho para poder pegar fila preferencial e sair correndo no mercado. Então, foi bem as fases do luto, né? Até que eu cheguei na depressão. Na depressão, por eu ter descoberto que eu era autista. Isso veio principalmente pelo fato de a ficha ter caído, que eu sou um deficiente, né? Porque no imagético nosso, o deficiente, né? Quando você não convive com ninguém deficiente, que é uma pessoa cheia de limitações, é uma pessoa que perante a sociedade tem defeitos, né?
Então eu tive que encarar que a pessoa que eu acreditava ser normal era deficiente. Então isso tem um peso muito grande na sua desconstrução interna. E eu fiquei assim, um bom tempo, acho que uma semana, duas, num estado de torpor, que eu não conseguia esboçar um sorriso, estava bem apático, né? Porque aquele ideal de vida que eu havia, entre aspas, construído, se foi. Mas depois que tudo isso passou, eu consegui me aceitar. E quando eu finalmente me aceitei, tudo melhorou. A segunda fase dessa primavera autística, que eu chamo, é quando a gente sai do armário autístico, né? A gente passou a se aceitar como autista e ao se aceitar como autista, você quer contar isso para as outras pessoas, né? Então você passa a interagir com outros semelhantes a você, né? Outros autistas. Você começa a não se afundar, você começa a mergulhar de cabeça no que é ser autista. Porque finalmente agora você tem a ferramenta para entender quem você é de verdade, né? Então você passa a consumir autismo, ler sobre autismo, conversar com autistas e falar que você é autista. E quando você fala que você é autista, começam a vir os julgamentos, que eu vou falar mais pra frente, né? E que você meio que tem que brigar com uma sociedade inteira que também tem uma visão muito estereotipada, como você tinha a respeito do autismo. Então a gente entra numa segunda batalha, que não é tão interna como a primeira. Mas você passa a entender que o caminho que você terá pela frente pode ser de vez em quando bem duro, né? Principalmente quando você tenta confirmar esse diagnóstico. Então, pessoas como eu, né, que tentou buscar o diagnóstico com não especialistas em autismo, eu ouvi muito não. Porque, nossa, como que você é autista? Você é casado, tem filho, fala bem, né? Tem empresa. Como é que você pode ser autista? Eu acho que você está querendo chamar a atenção. Eu acho que você está enganado. E por aí vai. Muitas coisas que eu ouvi nesse caminho. Até que finalmente encontrei profissional da área, a minha psicóloga, a doutora Lúcia, do PO Habilitar. E ela confirmou que eu era autista. E quase 6, 7 meses depois, eu passei no neuro, que me laudou como autista. Mas essa fase de sair do armário e aceitar e mostrar ao mundo que você é autista, ela vem carregada, queira ou não, de uma militância. Porque você se vê obrigado a impor ao mundo um respeito a quem você é de verdade. Impor que aquilo tudo que as pessoas julgam ser autista é apenas um pedacinho, né, do bolo. Então, há autistas que estão prontos para brigar por isso. Eu sou um deles.
Muitos ativistas fazem o mesmo, né? Enquanto outros não têm o suporte emocional interno para poder lidar com isso, então eles preferem ficar calados. Eles não saem direito do armário, eles saem entre nós, autistas. Só que nos conhecidos não autistas, eles não comentam nada. Eles guardam para si quem eles são de verdade. Então essa saída do armário fica meio dentro dele, né? Não sai do armário. As pessoas ficam dentro dele por medo, né? E aí vem finalmente a terceira fase, a fase da aceitação. A fase da aceitação, que você aceita que você é autista. E eu não posso falar por autistas que foram diagnosticados muito cedo, né? Porque eu não convivi com jovens autistas assim, né? Pra saber. Mas para nós que somos adultos, diagnosticados tardiamente, a aceitação vem como uma espécie de descoberta do corpo, uma emancipação de quem nós somos. Então, por exemplo, minha mãe me conta que quando eu era criança, ela sempre repetiu isso bastante, que quando eu era criança eu desmunhecava a mão. E ela falava, você desmunhecava muito, eu achava que porque você convivia só comigo e com a tua irmã, que você estava virando gay. Era o pensamento dos anos 80, né? Até que, quando eu comecei a buscar o diagnóstico, eu perguntei pra minha mãe, mãe, como é que eu desmunhecava a mão? Mostra pra mim. E foi que ela fez assim, ó. Né? Ela falava, quando você falava, você fazia assim com as mãos, né? Isso aqui é estereotipia, é que nem ficar assim, é o flapping, né? Então, eu tive essa minha estereotipia, esse meu instinto suprimido pela minha mãe. Que ela sempre me deu bronca, fala, não, Fábio, não faça isso, para de desmanhar, né? E hoje, aos poucos, eu estou me permitindo fazer instintos que antes eram bem ocultos, como por exemplo, mexer os dedos de forma estranha, né? Então, eu geralmente estou nervoso, eu começo a apertar meus dedos, né? Eu falo, é que eu estou evitando de mexer para não balançar a câmera. Mas quando às vezes eu estou pensando, eu estou mais confortável. Vocês podem ver que minha mão começa a mexer assim. Tem meus vídeos no canal do YouTube. Quando eu estou pensando, eu começo a mexer os dedos de forma estranha. Eu passo o tempo inteiro balançando a perna, né? Então por isso que eu também estou me contendo aqui, senão a câmera balança, né? Você passa a aceitar que um mundo ao redor pode te machucar fisicamente, né? E eu estou falando aqui da hipersensibilidade, né, que nós temos. Então, por exemplo, quando eu ouvia um som muito alto, o máximo que eu fazia era fechar o olho e dar uma desviada da fonte, né? Porque eu nunca vi ninguém fazendo isso, de tapar o ouvido, né? Então, a partir do momento que eu descobri que eu sou autista, que eu aceitei que eu sou autista, então eu falei, pô, eu posso fazer algumas coisas que eu sempre pensei em fazer, só que eu não fazia por vergonha. Então hoje, assim, às vezes estou dirigindo alguma coisa, passo do lado de um carro barulhento, uma moto, uma caixa de som, eu vou e tapo meu ouvido, porque dói, né? Eu ando em mercado com protetor auricular, né? Aqui em casa tem cachorro que late muito alto, então eu comprei, ó, recentemente, um abafador de ruídos, que é mais fácil de pôr que o protetor. Isso aqui você põe no pescoço e encaixa na cabeça, né? Eu tenho muita fotofobia. Eu acho que vocês perceberam que o meu olhinho aqui tá bem apertado, né? Então, para poder eu andar na rua, agora eu uso óculos escuros de grau.
Coisa que eu não aceitava antigamente e que me causava muita dor de cabeça, de eu passar mal, né, e ter muita enxaqueca. Então, quando você passa por essas três fases, né, na primavera autística, você consegue finalmente ser pleno, ser quem você é. E agora que nós passamos pelas três fases, eu erro muito, as três fases da primavera autística, eu quero falar para vocês sobre a aceitação do autismo no nível familiar e na sociedade. Então vamos começar pelo nível familiar. Eu acho que a primeira coisa que um autista adulto com diagnóstico tardio tem medo é de revelar para os seus pais, né, irmãos, que ele é autista. Porque são as pessoas que conhecem você há décadas. E aquele seu jeito de ser é o jeito de ser da pessoa, né? É o jeito de ser do Fábio. Aquilo lá não é ser autista, né? Então, o primeiro processo de aceitação que você precisa enfrentar é dentro de casa. Há muitas famílias que aceitam isso logo de cara, abrem, né, os braços e te acolhem com finalmente sabendo quem você é, né? A explicação para todas aquelas peculiaridades. Outras não. Quando você começa a conviver com outros autistas, você percebe quantas famílias por aí têm dificuldade em aceitar que aquele seu ente querido é autista. Primeiro porque carrega a imagem do estereótipo, né, que você não pode ser autista, você não está balançando o tempo inteiro, você não está, né, bom, sei lá, em matemática, né, você não é um gênio. Então, essas pessoas sofrem muito, porque os familiares não as reconhecem. Não é à toa que eu fiz a analogia de você se descobrir autista como sair do armário, porque, tomadas as devidas proporções, tá? Se reconhecer autista é que nem a pessoa se reconhecer homossexual, né? Pode ter muito preconceito. E às vezes esse tipo de preconceito vem carregado de muita dor, né? Eu vi casos de gente que foi expulsa de casa, olha só, por ser autista, porque apanhou, porque estava ousando falar que era autista, que a família não respeita as suas diferenças, faz barulho, deixa a pessoa doidinha, com excesso de estímulos. Então, nesses casos, ao aceitar que você é autista, a pessoa tem que estar preparada para uma briga bem feia dentro de casa, né? De uma briga doída, que ainda bem que não foi meu caso. Apesar da minha mãe e meus irmãos no começo duvidarem um pouquinho, depois de eu explicar bastante, eles começaram a entender. A minha mãe até hoje, por exemplo, ela entende que eu sou autista, me ajuda com muita coisa, de barulho e tudo mais, só que ela ainda não engoliu que eu sou deficiente. Ela mesma falou pra mim assim, eu sei que você é diferente e tudo mais, só que eu tenho dificuldade de entender que você é deficiente, né? Por mais que eu tenha um monte de direitos, né? Tudo mais, ela tem essa dificuldade de entender. Isso porque é uma pessoa que apoia muito. Então imagina
para quem não tem esse apoio em casa, né? É por isso que a gente precisa muito conscientizar as pessoas acerca do que é autismo. Que o autismo não tem cara e que todos nós temos um autista por perto. Só que a gente não sabe. Afinal, no nosso país é estimado que 90% dos autistas não sabem que são autistas, então é muita gente. E agora, eu quero falar da aceitação, né, externa da sociedade. Se a gente já tem dificuldade com a nossa própria família, imagina o que é ser autista nessa sociedade que não está pronta nem para receber pessoas com cor de pele diferente, né? Então, a aceitação do autismo é muito maior do que antigamente. Justamente por causa dos pais e mães que brigaram muito por nossa aceitação e agora nós autistas continuando essa batalha. Mas a sociedade como em si, como toda, né, é bem difícil para a gente. E eu não posso falar que é de forma intencional que há essa dificuldade, mas sim porque a forma como a sociedade é organizada, sem querer, nos prejudica. Como assim nos prejudica? A começar pelos ambientes, né? Mercados, shopping centers, lojas, né? Faculdades. São ambientes difíceis para um autista estar inserido. Primeiro porque nossa parte biológica se sobrecarrega muito rápido, né? A gente tem dificuldade com muita luz, muito som, né? Muita interação, muito cheiro. Então a sociedade como em si, ela não é adaptada para nós. E essa adaptação, interessante que não só beneficiaria a gente, mas todo mundo, né? Porque uma loja não vai deixar de vender porque tem um som um pouco mais baixo, uma luz mais amena, né? Então, o consumidor autista tende a evitar lugares que são potencialmente causadores de crise. E ainda a gente não tem normas para isso, né? A gente tem norma para ter rampa, para cadeirante, ter piso tátil para os deficientes visuais. Só que ainda a gente pega que nem para os auditivos, a falta de, por exemplo, pessoas que sabem Libras. Então imagina chegar na gente que é uma deficiência que é invisível. Então, essa é a primeira barreira que a gente tem na nossa aceitação na sociedade que nós temos que brigar. Hoje, para que os autistinhas futuramente não tenham mais um problema que nós temos agora. A segunda é o estereótipo. Quanto mais você convive com o autista, mais você percebe que aquela nossa frase, cada autista é de um jeito, é verdadeira. Autista não tem cara mesmo, gente. Autista é como qualquer outra pessoa, só que o cérebro dele ou dela funciona diferente. Então, a gente encontra muita barreira de aceitação, né? Então, já vi casos de pessoas que, ao se declarar ela autista, sei lá, num trabalho, alguma coisa, não conseguiu a vaga, porque acham que aquela pessoa é menos capaz, né? Porque, pô, ela não tem cara de autista, e tá tentando concorrer à vaga aqui, então quer dizer que a pessoa é menos capaz. Porque eu não tô vendo nenhuma diferença, né? Ou, por exemplo,
de você tentar um benefício e ele ser negado porque você não tem nenhuma dificuldade para fazer X ou Y, né? Você é só autista. E a gente tem dificuldade para muitas coisas. E é o nosso direito, gente, pelo amor de Deus, né? É o direito nosso usufruir algumas coisas. Então a sociedade em si precisa evoluir muito na inclusão de todas as deficiências. Mas as deficiências que não são perceptíveis, elas ainda sofrem com preconceito. De você andar no metrô e a pessoa duvidar que você pode sentar naquela cadeira de deficiente. Porque você não tem nada, né? Só que a pessoa lá tá se esvaindo por causa de um monte de estímulo sensorial, né? Então, cabe todos nós, como sociedade, andarmos juntos, como eu já disse, para que os futuros autistas, eles vão existir, né? Não adianta, a gente não assumir. Que os futuros autistas, eles tenham condições melhores. Como nós, hoje, temos condições melhores de inclusão do que os de antigamente, né? Ainda tem muito que trilhar, né? A gente tem muito que treinar os profissionais de saúde. Temos muito que... Nossa, temos que totalmente adaptar os meios, né, de consumo. De fazer, às vezes, coisa mínima, sei lá, de você ter um horário específico, não sei, pode ser um paliativo, mas é um começo. E essa caminhada vale a pena começar, né? Agora que eu já falei sobre aceitação individual, interna, familiar e da sociedade, o que a gente pode fazer para acolher os autistas, né? Que nós, como sociedade principalmente, o que a gente pode estar criando de ferramental para que a inclusão real dessa deficiência invisível ocorra. Então acho que o primeiro passo é começar com a capacitação profissional, meio geral, né, no meio médico, do que é autismo. Porque muitos ainda têm aquela visão estereotipada do que é o autismo. E isso causa problemas para nós na hora de tentar um diagnóstico, na hora de buscar um atendimento, né, que a gente tem alguns direitos por sermos autistas. Então, por exemplo, assim, a gente tem direito de ter um acompanhante, mesmo sendo adulto, né? Então, às vezes, só porque a gente é adulto e autista, as pessoas negam essas coisas. Afinal, porque a gente não tem cara de autista. Essa é a coisa que eu toco muito nesse assunto aqui. A gente não tem cara de autista. E autista não tem cara. Qualquer um pode ser autista, né? Então, a primeira coisa é isso. É capacitar os profissionais de saúde para nos entender. Sair daquele estereótipo do autismo, tá? O segundo item é a gente produzir, é o que nós estamos fazendo hoje, mais conteúdo de conscientização sobre o autismo. Porque a gente precisa entender que o autismo, essa divulgação, esse conhecimento ainda, é muito pouquinho, é nicho. Geralmente surge na época de abril, né, na época da conscientização, né? Então, precisa de alguma coisa constante, né? Precisa de programas escolares falando sobre autismo e outras deficiências, né? Não sei se tem uma disciplina de inclusão, deveria ter. Porque começa com um trabalho de base, que você constrói para as crianças, né, um pensamento inclusivo. Então nós vamos sair da escola sendo disseminadores da ideia, né, de entender que, ok, ser autista, não tem problema. E que não precisa recriminar o coleguinha porque ele balança e fica falando a mesma coisa sempre.
E o terceiro ponto, desculpa, tá sobrecarregando a cabeça. O terceiro ponto é que a gente precisa, e já está tendo um movimento bem legal sobre isso, de conteúdo multimediático sobre autismo, né? E de preferência com autistas produzindo, porque a nossa visão é muito particular da coisa, né? Então você ter, por exemplo, uma série, um desenho animado sobre autista, você está carregando a visão de alguém de fora. Agora quando você tem, sei lá, um consultor, você tem um escritor, um roteirista, né, autista, certamente muitas nuances que vocês que estão aqui fora nos vendo, vocês não entenderiam, a gente vai conseguir passar. E isso vai ajudar a entender detalhes que ficam abstratos sobre o que é ser uma pessoa autista. Eu tenho trabalhado constantemente, fazendo vídeos, textos, estou começando a produzir conteúdo infantil, né, de autismo, que é justamente para poder mostrar a visão de um autista sobre as coisas, sobre si mesmo. Isso é muito importante, isso é muito empoderador. E a gente precisa muito disso. 4. Nós precisamos de ter políticas de segurança acerca do autismo. Há movimentos de policiais e agentes de segurança, né, tentando entender como lidar com a gente. Porque nós, infelizmente, em momentos de crise, podemos não reagir da forma que um agente de segurança espera. E isso pode causar tragédias, né? Então está tendo um movimento mundial de conscientizar a polícia, né, tudo mais, a como lidar com a gente. Isso é muito importante porque vai evitar muitas fatalidades e acidentes, né? Então é muito legal, por exemplo, no nosso grupo Voz do Autismo, um policial perguntar como é que se lida na abordagem com o autista, né? Como é que faz para abordar um autista, né? Porque o modo usual de abordagem vai ter uma resposta totalmente aleatória e que pode ser interpretada como uma resistência policial, alguma coisa, e pode acabar gerando a morte de alguém. Isso não é legal, já aconteceu. Isso não é nem um pouco legal. O quinto ponto é a importância da gente investir em comunicação alternativa para os autistas não oralizados e verbais, ou verbais. Por quê? As pessoas acham que quando o autista é mais severo, né, que ele não fala, que ele não tem noção das coisas ao redor, né, que é um vegetal que balança e baba. Mas nós temos exemplos lá fora de outros autistas não oralizados escrevendo livros, né, se comunicando, explicando o mundo. Eles são como a gente. Eles têm noção perfeita do que está acontecendo. Eles só não têm controle total sobre o corpo. Então, ao invés de nós termos uma criança, um adulto, que a gente não consegue acessar o que ele quer saber, o que ele quer falar, vamos investir em métodos de comunicação que possibilitem essa pessoa se comunicar, né, de se manifestar. Porque ela tem coisas para falar, só que ninguém a entende, né? Eu, quando estou em crise, eu tenho muita dificuldade de falar, né? Tanto que eu já combinei com a minha esposa, dependendo do meu grau de estado, que eu só me consigo comunicar por olhos, né, piscando. Então, isso é um momento meu ruim. Agora imagina eu ter isso o tempo inteiro. Eu não estaria aqui dando essa palestra, eu não estaria aqui falando com vocês. Então, ao investir em comunicação alternativa, a gente vai conseguir acessar uma
grande parcela dos autistas que não tem voz. E ter voz é tudo. Se conhecer, se aceitar, né? Conseguir mostrar ao mundo o que tem aqui dentro é a liberdade máxima que qualquer ser humano pode querer. E quando você é autista, quando você consegue colocar para fora o que você pensa, isso é a liberdade plena. É finalmente você ter rédeas sobre você mesmo. Então eu fico aqui, termino essa palestra. Espero que vocês tenham gostado do tema aqui abordado, que não tenha ficado muito confuso, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, é só procurar no Facebook, Instagram ou YouTube por Se Eu Falar Não Sai Direito. E aproveitem, aprendam e disseminem esse conhecimento. Um grande beijo de Jujuba. Tchau, tchau.